Fala PHDevs, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre connectors, também chamados de conectores. Os conectores eles são muito importantes para realizar conexão entre o Pega e alguma outra aplicação externa. Eles são fundamentais para que a gente possa obter dados de uma outra aplicação, ou seja, os conectores eles servem principalmente para realizar integrações. E como é que essas integrações acontecem? Elas acontecem através das APIs. As APIs são interfaces que fazem justamente uma interface entre aplicações. Elas servem para fazer uma comunicação entre uma determinada aplicação e outra. Como, por exemplo, no nosso caso aqui do Pega, a gente pode querer consumir dados de algum outro banco de dados de outra aplicação. Então, na prática, como é que a gente faz para construir um conector aqui dentro do Pega pelo DevStudio? Vamos ver isso agora, mas antes da gente ver isso, eu vou abrir aqui o portal e nós vamos ver como nós vamos usar uma API para facilitar aqui a vida do usuário dentro do nosso Pega. Aqui nessa tela de dados pessoais, existe aqui o endereço do morador. E aqui o morador ele vai ter que preencher o CEP, a rua, o bairro, a cidade, todos esses campos aqui. Porém, a gente pode usar as APIs de modo que apenas com o CEP, outros dados aqui possam ser preenchidos de maneira automática. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na Brasil API e vamos utilizar a API de CEPs gratuita do Brasil API. Vamos vir aqui em CEP e aqui a gente vê como é que funciona o formato de uma API REST feita aqui pela Brasil API. Essa API CEP ela vai retornar justamente os dados aqui de acordo com um determinado CEP. Então, como vocês podem ver aqui nesse exemplo à direita, temos esse CEP daqui que retorna todos esses dados. E a ideia é que a gente construa isso aqui dentro do Pega para que a gente possa obter os dados de acordo com o CEP. Toda API ela utiliza uma URL, que é a URL base, e juntamente com a URL base existe o método que a gente vai utilizar. Nesse caso aqui o método é o /CEP. E a gente vai justamente utilizar o CEP para preencher os dados da nossa aplicação. Então, sem mais enrolação, nós vamos aqui pegar essa URL e vamos criar o nosso conector. Para criar um conector dentro do Pega, a gente vem aqui em Configure, a gente vai vir na opção Integration, que é integração, Connectors, e nós vamos criar um connector REST. E os conectores REST, eles utilizam um JSON para realizar a comunicação entre os dados. A gente vai ver isso na prática. Vou clicar aqui. Vamos dar um nome para esse sistema. Eu vou chamá-lo de CEP, por exemplo. Vou colocar a URL desse endpoint, a URL desse serviço que a gente vai consumir. E aqui o Pega ele já coloca aqui essas opções de parâmetros, porém o único parâmetro aqui é o CEP. A gente só vai buscar através do CEP, então ele é o único parâmetro variável nessa URL. O restante aqui dessa URL é fixa. A única coisa que vai mudar é o CEP. Então o CEP vai ficar entre parênteses, ou melhor, entre chaves, para representar que é um parâmetro dinâmico. Após isso, a gente vai passar de tela. Eu vou dar um nome para esse resource, para esse serviço, e vamos chamar, por exemplo, de busca CEP. Ele é um serviço do método GET. O método GET é o método que faz uma busca. Ele faz uma requisição de busca. O método POST ele serve para inserir informações, o PUT também e entre outros. Porém, o que a gente vai focar aqui é o método GET
que serve para obter informações. Vamos prosseguir. E aqui, nessa tela, a gente vai ter que adicionar uma REST Response. A gente vai ter que fornecer um modelo de resposta desse REST. E como é que a gente faz isso? A gente clica aqui e vamos fazer um exemplo dessa chamada REST, um exemplo de como a gente pode chamar esse serviço. Eu vou colocar aqui um CEP qualquer, daqui da minha cidade, de Recife, e vou dar um run aqui, ou seja, eu vou executar o serviço. Então, o que vai acontecer na prática? Essa URL aqui ela vai ser chamada passando esse parâmetro aqui dinâmico, que é, no caso, o parâmetro que eu coloquei foi esse valor aqui de CEP. Eu vou rodar. E aí a gente vê que retornou 200. Isso significa que houve uma boa resposta. Aqui a gente tem o JSON, que representa a resposta que a gente teve. E a partir desse JSON, o Pega ele consegue construir uma classe com esses dados aqui. Então a gente tem o próprio CEP, o estado, a cidade, o bairro e a rua correspondente desse CEP. Eu vou dar o submit e agora a gente vai continuar aqui a criação desse conector. Aqui a gente tem duas camadas. Primeiro a Integration Layer, que é a camada de integração que a gente vai jogar esse serviço. A gente pode jogar, por exemplo, na camada int, mas também podemos jogar na camada Reporting int, que é a camada de integração da aplicação em si. E qual seria a diferença? Enquanto a REPO-int ela é uma camada mais baixa, a REPO Reporting int ela é uma camada mais alta, é uma camada específica dessa aplicação. Enquanto a REPO int ela vai servir para qualquer outra aplicação. No nosso caso, a gente vai colocar Reporting int porque é a camada específica para a nossa aplicação aqui. O nome do conector eu vou colocar busca CEP mesmo, em português. E agora a gente vai vir aqui para baixo. E aqui no Data Layer, o Pega ele pode criar um novo objeto só para guardar esses dados. Aqui o Pega dá a sugestão de criar o objeto chamado busca CEP. Porém, se vocês repararem, quando a gente vir aqui nas nossas classes, temos a classe Address, que é a classe endereço. E se vocês repararem, a classe endereço, ela já tem todos esses dados aqui que a gente precisa. Do CEP, a cidade, o endereço, ou melhor, o bairro. Então a gente não tem a necessidade de criar uma outra classe data, que no caso seria a data busca CEP. Para isso, a gente vai clicar aqui embaixo, skip, e aí a gente não precisa criar essa outra classe data, já que a gente vai reutilizar a data address, endereço. Agora a gente clica aqui em create e o nosso conector vai ser criado. O nosso conector foi criado e aqui a gente já consegue ver a classe que foi criada por esse conector aqui. Temos aqui a REPO Reporting int CEP. Então eu vou clicar nela e a gente vai ver a classe. Porém, vamos ver essa classe lá no App Explorer para a gente ver o que é que foi criado juntamente com ela. Aqui está a nossa classe. Vocês podem ver que ela criou 4 outras classes. A gente vê aqui que tem a classe busca CEP, que é uma classe padrão que foi criada. E temos aqui a busca CEP API. Essa busca CEP API é a responsável pelo nosso conector. É a classe que de fato tem o nosso conector aqui, que é o Connect REST busca CEP.
Quando a gente abre esse conector, a gente vê como ele foi construído. E aí a gente percebe que ele possui aqui o parâmetro que a gente colocou lá, que é dinâmico, e ele possui esse mapeamento utilizando o request SEP. Aqui em métodos a gente consegue ver os métodos que foram criados. Nesse caso, como é um método get, ele tem, aqui no request ele não vai ter nada, né? Nesse caso, e aqui no response ele tem aqui essa opção map to JSON, já que é um serviço REST, e tem aqui para onde vai ser mapeado os dados de retorno, que serão mapeados para esse objeto aqui, response_get. Esse objeto nada mais é do que uma instância, né, um objeto dessa classe aqui, busca_sep. E essa classe busca_sep, como eu falei, é justamente essa mesma classe aqui de retorno que possui esses dados aqui. Além disso, outra classe importante que a gente tem aqui é a busca_sep API request, que, como o nome já diz, ela é responsável pelo request. Então essa classe ela tem aqui o seu data model, e quando a gente expande, a gente pode ver aqui que o request é composto pelo próprio SEP, que é justamente esse parâmetro dinâmico que a gente tem aqui na URL. E esse parâmetro está sendo mapeado através dessa chave aqui, .request.sep. Eu vou criar aqui uma data page que vai chamar esse serviço e a gente vai ver isso funcionando. Vamos lá na nossa classe endereço, que é a classe que vai chamar o objeto endereço, né? E aí nessa classe a gente vai criar uma nova data page. Vamos vir aqui, criar uma data page que vai se chamar busca_sep. Vou chamá-la de busca_sep. E aqui a gente vai dizer qual é o conector. O nome do conector é justamente o que a gente acabou de criar, que é o busca_sep. Aqui, quando a gente insere um conector, o Pega nos fornece a opção de colocar um data transform de request e colocar um data transform de response obrigatório. Esse data transform de response, ele é o responsável por mapear o retorno do serviço para dentro do Pega. E o de request, ele é responsável por mapear dados que são necessários no request, ou seja, na requisição do serviço. No nosso caso, a gente tem aqui o serviço com esse parâmetro dinâmico de request. E esse parâmetro está sendo mapeado para essa chave aqui, que é .request.sep. E aí a gente vai precisar passar essa chave aqui dinamicamente. E como é que a gente pode fazer isso? Uma maneira de a gente fazer isso é colocando aqui um data transform. E esse data transform vai se chamar, por exemplo, busca_sep request. Vou criar esse data transform. E o que é que esse data transform vai ter? Ele vai ter o valor .request.sep recebendo algum valor. Por enquanto eu vou deixar aqui um valor fixo, por exemplo, 50, 010, 100. Espero que esse SEP exista. E vou salvar. E aqui, no nosso data transform de response, a gente vai criar o busca_sep response. Aqui no busca_sep response, a gente vai mapear os dados de retorno do serviço.
Então a gente vem aqui. Por padrão, tem essa página chamada Data Source, que é a página de resposta, a página de response do serviço, o retorno do serviço. E aí o retorno do serviço, ele possui uma outra página chamada Response Get, que é justamente a página que eu mostrei aqui de response. Aqui ó, a gente vê a chave Response Get. Então o Response Get ele vai ter seus atributos, como por exemplo o próprio CEP, a cidade, o bairro, o estado e a rua também. E aí o que acontece? A gente está pegando esses dados aqui da direita e mapeando para algum dado aqui da esquerda. Esse dado da esquerda é algum dado que a gente pode utilizar durante o nosso case type. E os dados desse caso aqui são os dados do nosso objeto data address, que é o endereço. Então a gente vai mapear aqui correspondentemente CEP, cidade, o bairro, o estado e, por último, a rua. Então, o que está acontecendo aqui é que o retorno do serviço está mapeando para essa página aqui, que é uma página genérica, essa página primary, que é uma página genérica, uma instância genérica do objeto address. E essa instância genérica pode ser usada em qualquer lugar do nosso case type. Eu vou salvar aqui. Agora que a gente já tem esse valor aqui fixo no request, a gente tem também a nossa data page. E agora basta a gente chamar o serviço para ver ele funcionando através dessa data page. Como é que a gente pode fazer isso? Vou salvar aqui e a gente vai rodar essa data page para ver o retorno. Vou aqui em Actions, executar. E aqui eu vou rodar a data page. Vocês podem ver que funcionou perfeitamente. Aqui ele retornou uma instância do objeto address, uma instância qualquer. Essa instância ela foi retornada através da data page. E aqui temos todos os dados: a cidade de Recife, o bairro de Santo Antônio, o estado de Pernambuco e a rua desse CEP. Então, o que acontece é justamente que a gente utiliza uma data page, uma página de dados para chamar um serviço e através disso obter um retorno, obter os dados do CEP. Apesar de termos criado a nossa data page, a gente vê aqui que tem um aviso reclamando que falta um parâmetro, tem que ter um parâmetro nessa data page. E o parâmetro que a gente vai criar é justamente o CEP, já que o CEP ele é um parâmetro dinâmico. Então, como vocês podem ver aqui no nosso Data Transform de Request, eu coloquei um valor fixo, mas isso não é o que a gente quer um valor dinâmico, um valor que possa variar. E esse valor vai ser passado para o URL através dessa chave aqui, request_cep, que é essa chave que a gente viu aqui no nosso conector. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui na nossa data page e criar o parâmetro CEP. Vou salvar. Vocês veem que o warning já saiu. E o próximo passo é passar esse parâmetro aqui no nosso Data Transform. A gente vem aqui em Parameters, nos parâmetros, e clica nessa opção aqui, Pass Current Parameter Page. O que é que isso aqui vai fazer? Quando eu clicar, significa que eu estou passando aquele parâmetro que eu criei na Data Page diretamente aqui para o Busca CEP Request. E aqui no Busca CEP Request eu tenho que criar também o nosso parâmetro CEP. Além disso,
para ele ser dinâmico, eu tenho que declará-lo aqui como param.sep. Fazendo isso, agora a nossa database ela tem um SEP dinâmico. Então, no momento que eu executar essa database, ela vai buscar os dados de acordo com o SEP que eu inseri, passando esses parâmetros, ou melhor, passando esse parâmetro da maneira que eu quiser. Nesse caso aqui, eu vou passar primeiro esse SEP. A gente vai ver que retornou a cidade de Recife. E agora eu vou passar um outro parâmetro. Vou colocar esse aqui, por exemplo, que deve retornar a cidade de Blumenau. Vou voltar aqui na nossa database e vou executar. E aí, como esperado, retornou Blumenau, Rua Doutor Luiz de Freitas. Então, basicamente, de modo resumido, o que está acontecendo aqui? A gente criou esse conector, que é o conector busca SEP, e ele possui uma URL com esse parâmetro SEP, que é dinâmico. Por sua vez, esse parâmetro ele é mapeado aqui para essa chave, e essa chave ela é mapeada na nossa database através do nosso request data transform. E esse request data transform recebe o parâmetro que a gente passou na database e passa diretamente para a nossa chave request.sep. Então, é justamente tudo que a gente precisava está acontecendo. Além disso, temos também o nosso data transform de response, que faz o mapeamento do retorno para uma instância genérica do data address. Essa instância genérica ela vai ficar mais visível, a gente vai entender melhor como ela funciona no momento que a gente fizer a chamada desse serviço no nosso case type. E isso a gente vai deixar para o próximo vídeo.